Olá, pessoal. Eu sou o professor Elias Cadar, da Universidade Federal do Piauí, mestre em Controladoria e Contabilidade pela Universidade Federal de São Paulo e doutorando em Ciências Contábeis pela FUCAP. E tenho aqui o prazer de trocar um pouco de experiência dentro desse grande projeto Pensar Contabilidade, um pouquinho mais sobre a questão da contabilidade gerencial como fator de decisão empresarial. Né? Então, na realidade, se faz muito importante temas dessa natureza, exatamente porque muitas vezes, ou todos os dias, o empresário ele se vê dentro de um processo de tomada de decisão. E para que ele possa tomar a decisão de forma tempestiva, que possa otimizar o seu negócio, ele precisa ter as informações na sua mão. Então, as informações elas precisam ser tempestivas e precisam estar à disposição do empresário no momento em que ele necessitar. Então, por isso que se faz importante, e aqui eu trago exatamente a questão dos objetivos da contabilidade, que é fornecer informações sobre a posição financeira, fluxo de caixa e o desempenho da empresa para subsidiar a tomada de decisão dos diversos stakeholders. Né? E quando a gente está falando nesse aspecto, a gente está questionando quais questões que a gente pode responder. Né? Que tipo de... se vale a pena investir ou não em determinada ação? Qual é a capacidade de pagamento da empresa? Né? A empresa está sendo lucrativa? Ela está sendo rentável? A rentabilidade da empresa, ela satisfaz aí as expectativas do empresariado, dos acionistas, né? Então, a gente se depara aí com diversos questionamentos, né? E que, consequentemente, dentro desses diversos questionamentos, existe um processo de tomada de decisão empresarial, né? E dentro desse processo de tomada de decisão empresarial, a gente pode destacar como objetivo extrair das demonstrações contábeis e de outros documentos e análises informações úteis sobre o desempenho da empresa para a tomada de decisão de diversos usuários. E quais usuários podem ser esses? Os diversos investidores, credores, concorrentes, colaboradores, governo. Né? Então, na realidade, várias pessoas, vários segmentos de usuários, eles estão interessados nas informações contábeis para o seu processo de tomada de decisão. E a contabilidade ela precisa buscar aí o atendimento a todos esses tipos de usuários, certo? Com base nos seus relatórios, ok? Então aqui a gente traz um pouco do ciclo de análise e decisão, né? Onde a gente tem uma análise contábil, que é para compreender o modelo contábil, né? E quando a gente fala em análise contábil aqui, compreender esse modelo, é basicamente avaliar o grau em que as demonstrações contábeis capturam a realidade econômica da entidade, certo? Então, uma boa análise contábil, ela aumenta a confiabilidade das predições que vão ser construídas, né? Então, nós estamos aí dentro de um processo de análise. Nós temos a análise financeira, que busca medir o desempenho, né? E aí eu posso analisar a sustentabilidade, analisar por meio de indicadores e índices que vão buscar expressar a performance, né? Tanto passada quanto presente da empresa, a liquidez da empresa, estrutura de custo, estrutura de capital, certo? Até nós chegarmos numa análise prospectiva, que é exatamente a previsão do futuro, né? Buscar, né, essencialmente, as demonstrações contábeis projetadas e as avaliações, auxiliar o empresário dentro desse processo de tomada de decisão, tá? Então, dentro desse ciclo, né, a gente tem análise contábil e análise financeira, né, onde é compreender o modelo contábil, depois de compreender,
fazer a medição de desempenho, para que daí eu possa fazer uma previsão do futuro, consequentemente, em projetar demonstrações contábeis ou projetar resultados que vão, basicamente, me subsidiar dentro de um processo de tomada de decisão. Aqui a gente chega aqui numa metodologia onde eu tenho, né, demonstrações contábeis e um contexto de aplicação empresarial, certo? Nós temos a análise empresarial, que vai subsidiar aí, dentro dessa análise empresarial, que são as ferramentas de análise contábil, análise financeira e essa análise prospectiva, que é a análise do futuro, né? Essa análise empresarial é onde vai haver a identificação de principais fatores que influenciam riscos e lucratividades, por exemplo, análise do potencial de geração de lucros. Então, com base nas análises contábil, financeira e prospectiva, eu vou estar fazendo uma contextualização geral da análise empresarial, né? E aí, nós temos, qual é o objetivo das análises das demonstrações contábeis, né? Basicamente, extrair informações sobre o desempenho e a posição econômica e financeira das empresas a partir dos relatórios contábeis, por eles fornecidos, bem como viabilizar projeções sobre o desempenho e a posição econômica e financeira futura da empresa. Então, o que a gente tem aí intrinsecamente ligado com o objetivo da análise das demonstrações contábeis? Maximizar retorno e minimizar risco, né? Certo? Então, basicamente, a gente pode considerar aí, dentro dessa análise, escolher indicadores, né? Comparar aí com padrões, tirar nossas conclusões, que vão levar a um processo de tomada de decisão, certo? E aí aqui, basicamente, as técnicas que se tem são a questão de análise vertical e horizontal, né? Eu estou trazendo aqui o balanço patrimonial, né, da Magazine Luiza. Esse balanço patrimonial, que ele é público, ele tá publicado aí no relacionamento com investidores e no site da Magazine Luiza, onde a gente tem aí os resultados de março, junho, setembro e dezembro de 2019, e já o resultado de março de 2020. Então, isso quer dizer que a gente já estava aí dentro da questão da pandemia, né? E aqui eu estou trazendo também a demonstração de resultado do exercício consolidado, né? Aqui em milhões aí também, dentro do mesmo período, né? Basicamente, a análise vertical é comparar uma conta ou grupo de contas com um valor afim ou relacionável, né? Então, eu vou pegar grupo de contas e vou estar fazendo essa relação. E a horizontal é comparação entre valores da mesma conta ou de mesmo grupo. Contas de ativo, contas de passivo, por exemplo. É uma análise um pouco mais temporal. Aqui, o que nós fizemos, pessoal? Fizemos aqui o cálculo dos índices financeiros, né, dos principais índices financeiros que podem subsidiar no processo de tomada de decisão. Obviamente, a gente não teria tempo aqui para calcular todos esses índices financeiros. Aqui estão as fórmulas, né, na lateral, e aí estão os resultados. Basicamente, esses índices financeiros, eles evidenciam a situação econômica financeira da empresa. Então, eu trouxe aqui os índices de liquidez, atividade, endividamento e lucratividade, para que a gente possa, de uma maneira rápida, de uma maneira breve, estar discutindo um pouco sobre eles, né? Então, se a gente pega aí os índices de liquidez, por exemplo, o que a gente observa? O índice de liquidez, basicamente, é para verificar a capacidade de pagamento das obrigações de curto e de longo prazo, né? Então, obviamente, quanto maior for o valor dos índices, maior será a capacidade que a empresa tem de honrar as suas obrigações e, consequentemente, melhor vai ser a sua situação financeira, né? Muitos credores de empresas, eles analisam esses riscos
com base na concessão de novos créditos, né? Então, quando vão, aí solicitam os balanços das empresas, eles fazem essa análise para chance de novos créditos e, consequentemente, chances de créditos já recebidos, né? Então, a gente observa aqui que o índice de liquidez geral, né, basicamente aí é a proporção aí a proporção entre bens e direitos, né, e as obrigações totais com terceiros. Então, a gente observa que no primeiro trimestre de 2020, comparado com o quarto trimestre de 2019, por exemplo, devido às ações tomadas em decorrência da própria pandemia, né, fechamento de algumas lojas, né, de forma obrigatória, por conta do isolamento social, mas um maciço investimento nas vendas por questões da plataforma de vendas, por questões de vendas online, né, a gente teve aí um crescimento aí de 1,70 para 1,79. Então, a gente observa aí a capacidade de pagamento muito forte dentro desse processo, né? Basicamente, nós temos o índice de liquidez geral, né, que é o geral da empresa, o índice de liquidez seca também a gente observa numa crescente, né, uma pequena variação do quarto trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2020, né? E aí nós temos a questão também do capital circulante líquido, né? Que é o ativo circulante menos o passivo circulante. Então, na realidade, é a capacidade que a empresa tem de vender aí os seus ativos para pagar as suas obrigações, né? Todas as suas obrigações ali no curto prazo, que também está muito crescente. Houve uma pequena queda, mas a gente observa como houve um crescimento em relação aos primeiros 3 trimestres, né, do ano de 2019. Se a gente pula aí para a questão do índice aí de atividades, né, do índice de atividades, a gente observa aí o prazo médio de recebimento em relação à questão do seu ciclo operacional. Então, essa análise, ela também acaba se fazendo importante, né? Qual é o prazo? O ciclo operacional é o que se dá o ciclo da operação como um todo, diferente aí do ciclo financeiro, né? Que é quando se inicia a venda até o efetivo recebimento aí do valor, né? Mas o prazo médio de recebimento aí está em média aí nesse primeiro trimestre de 148 dias, né? E o prazo médio de pagamento está em média de 364 dias. Então, isso é importante que a empresa tenha em mente, por quê? Porque, obviamente, eu preciso, ou o que é mais importante, o que é mais, vamos dizer assim, dentro de uma estratégia que funciona melhor, obviamente, é que eu receba antes que eu pague. Eu recebo o meu direito, né, antes que eu pague os meus compromissos. Então, a gente faz essa análise do índice de atividade. Se a gente observar a questão do índice de endividamento, né, a gente pode também, muitos deles também é conhecido como índice de estrutura de capital, né? A gente consegue avaliar o grau de dependência de capital de terceiros, né? Então, na realidade, e também avaliar de que maneira que ocorre aí a captação de recursos por parte da empresa. Esses índices, ele tem o poder aí de estar respondendo aí esse tipo de questionamento, né? Então, a gente tem aí percentual de financiamento curto prazo, longo prazo, capital próprio, né? E a margem bruta, né? E, por fim, a gente tem dentro dessa expectativa a questão da lucratividade, né? Ou índice de rentabilidade, né? Também conhecido, que pode ser aí evidenciando lucratividade das atividades da empresa. Então, o que a gente tem? A gente tem margem bruta e margem líquida, né? Onde a margem líquida é o percentual de lucro obtido em relação à questão das vendas, né? As vendas líquidas, resultado líquido e receita líquida, né? O retorno aí sobre a questão do PL, né? Qual é o rendimento aí do capital próprio, né? Então a gente vê aí exatamente um pouquinho aí
dessa variação, certo? E a margem operacional, que é exatamente aí, tomando como base a questão da margem do valor operacional, certo? Então, nós temos aí esses dados. Se a gente for fazer uma análise, voltando aqui, do balanço, ou da demonstração de resultado, a gente observa o quê? Que o EBITDA, né, na Magazine Luiza, que também é um outro fator, né, importante dentro desse aspecto, né, o EBITDA é exatamente aí o lucro, aí antes da questão dos impostos, né, dos impostos e taxas, também é um índice importante e um índice bastante positivo, né, que possa aí contribuir para esse processo de geração de caixa, né? Então, na realidade, assim, no primeiro momento, esses índices financeiros, né, que nós podemos analisar, mas aí chega um questionamento, né? Na realidade, assim, dentro dessas técnicas de índices, qual é a prática efetiva de mercado, né? O que o mercado pratica? O que a gente pode dizer é que não existe uma receita única, né? Eu vou pegar um índice de maneira isolada, né? Um único indicador, ele não é suficiente para conduzir uma análise, né? Então, deve fazer uma leitura mais abrangente de todos os números, né? Então, na realidade, se precisa fazer uma leitura mais ampla, né? Ou desse composto aí dos índices, para que a gente possa estar chegando aí a um resultado dentro de um processo de tomada de decisão, tá? Mas, dentro desse contexto de contabilidade gerencial, o que nós precisamos ter em mente, pessoal? O que nós precisamos ter em mente? Que, basicamente, o profissional contábil, quando está dentro desse foco gerencial, ele precisa cuidar do caixa, do custo e do controle, né? E que, obviamente, né, a gente sabe que sem caixa a empresa morre, a empresa não vive, né? Então, ele tem que ter essa sensibilidade e essa análise de verificar quais são aqueles ativos, por exemplo, que possam ser negociados, ou de que maneira a empresa pode estar gerando mais caixa, certo? Fazer o relacionamento aí de estoques com custo, né? E aí, quando a gente está falando em custo, isso impacta, de uma certa forma, a maneira, né, que as minhas demonstrações de resultados elas vão se apresentar. Por quê? Quando eu estou falando em contabilidade de custos, a contabilidade de custos ela vai me atender tanto a contabilidade financeira, quando eu estou calculando o custo para um processo de avaliação de estoque, né? Quanto ela vai me atender a questão da contabilidade gerencial, quando eu estou falando de custos para a questão de processo de tomada de decisão e o controle que a gente citou aqui, certo? Então, na realidade, num primeiro momento, para que esse impacto e essa decisão seja a maneira mais acertada possível, de uma certa maneira, seja o mais próximo da realidade possível, já que quando eu estou falando de contabilidade gerencial, eu estou me referindo à contabilidade interna da empresa, então eu não estou obrigatoriamente ligado à análise de conceitos, ligado a cumprir regras, padrões contábeis, né? Então, isso vai variar de empresa para empresa, mas, consequentemente, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é a diferença entre custo e despesa, né? Coisa que já ocorre de uma análise diferente quando eu estou tratando ali na contabilidade financeira. Então, quando eu estou falando de contabilidade gerencial, ou quando eu estou me referindo efetivamente a custos, custos é tudo que está ligado, é todo gasto que está ligado para a execução da atividade fim da empresa. Então, por exemplo, fica mais fácil se a gente trouxer o exemplo de uma indústria, mas se eu tenho uma indústria têxtil, o que é custo para mim? E se eu fabrico roupas? Então, eu vou ter o custo, no primeiro momento, da matéria-prima. Não é isso? Eu vou ter o custo da mão de obra, que é aquela pessoa que está efetivamente trabalhando diretamente na confecção
ou no manuseio da máquina, no acabamento. Né? Então, isso daí é custo. Por quê? Porque está ligado à atividade fim da empresa. A indústria têxtil, ela produz roupa. Então, tudo que está ligado à produção da roupa, ele se torna um custo. Né? Se eu sou um prestador de serviço, se, por exemplo, se eu tenho um escritório de contabilidade, o que é o custo para mim? Basicamente é o custo da mão de obra daquele profissional, né, daquela pessoa que está trabalhando, prestando serviço para as empresas. Né? Então eu tenho um escritório e dentro desse meu escritório nós somos 3, 4 consultores. Então é o custo da mão de obra de cada consultor, tá? Porque ele está ligado para trabalhar diretamente com aquelas empresas, certo? Então a atividade fim. E despesa é todo aquele gasto, né, que está ligado com a parte administrativa, né, da empresa, então não é a parte fim, e com a consecução, com o recebimento, na realidade, com a atividade para gerar receitas. Né? Então, por exemplo, eu tenho um setor de vendas. Então, o setor de vendas, qualquer empresa que seja, dentro desse escopo, ele se considera uma despesa. E por que eu estou falando isso? Porque essa análise ela é de fundamental importância, porque, obviamente, da maneira que eu tratar, ou da maneira que eu separar o que seja custo e o que seja despesa, obviamente, vai impactar, né, a análise do custo do meu produto e do meu serviço. E aí pode variar o processo de tomada de decisão. Por quê? Porque impacta a questão dos relatórios contábeis. Pode não impactar o resultado final, porque se no momento lá eu tiver todos os gastos contabilizados, num determinado período, né, o meu resultado ele vai ser o mesmo, mas naquele mês, individualmente falando, naquele período, se eventualmente eu tiver estoque, a maneira que eu gerar o tratamento para o meu custo de produção, e aí seja produção de serviços ou produção de produtos, né, ou um comércio, obviamente isso vai impactar o meu resultado, né? E por que vai impactar o meu resultado, pessoal? Porque quando eu falo de custos, a gente tem um custo que é chamado fixo e o custo que é variável. Né? Então, por exemplo, o que eu chamo aqui de custo fixo? É aquele custo que, na sua totalidade, não há alteração, independentemente da quantidade de produtos que eu fabricar ou de horas trabalhadas que eu tiver, até o meu limite de capacidade produtiva. Então, por exemplo, eu pago o aluguel do meu escritório. Se eu pago o aluguel do meu escritório e a estrutura que eu tenho naquele aluguel, ele consegue atender 50 empresas, obviamente o valor do meu aluguel vai ser um custo fixo. Por quê? Porque independentemente da quantidade de empresas que eu atender, aquele aluguel não vai mudar. A mesma coisa, a gente pode falar isso de uma indústria, de um comércio, né? Então a mesma ideia, né? Não há uma variação dentro do seu custo na sua totalidade. Ao passo que o custo variável, sim, aí o custo variável ele já sofre essa alteração. Por quê? Porque o custo variável ele sofre sua alteração na sua totalidade, né? Diante do aumento ou redução da quantidade. Então, trazendo a conversa, a questão do exemplo que eu dei da indústria, né? Indústria têxtil. Quanto mais produtos eu fabricar, mais matéria-prima eu vou gastar. Então, esse custo ele é um custo variável. Tá? Então, consequentemente, se eu não fabricar nenhuma roupa de matéria-prima, eu não vou gastar nada. Se eu não tiver nenhuma empresa no meu escritório de contabilidade, consequentemente, eu não vou gastar nenhuma hora trabalhada. Né? Ao passo de que, se eu tiver 10 empresas, eu vou gastar X horas. Se eu tiver 50 empresas, eu vou gastar, vamos colocar assim, não na mesma proporção, 5 vezes X horas. Certo? Então, esse custo ele sofre uma variação de acordo com o aumento ou redução da minha produção, tá? Então, o custo que no total sofre essa variação. Então, obviamente, se eu estou tratando disso, isso vai impactar a minha análise, né? Porque uma boa parte ou um bom segmento das empresas, elas fazem rateio de custo fixo,
né? Elas fazem rateio de custo fixo. E aí eu trago para uma reflexão exatamente isso. Eu vou ratear para os meus produtos o aluguel, eu vou ratear os meus produtos a depreciação da minha máquina para o meu serviço. O produto, ele gera esse custo, ou esse custo, independentemente de haver ou não produção, eu vou ter que estar pagando, eu vou ter que estar fazendo pagamento. Então, sob o ponto de vista gerencial, e aí é bom que isso fique bastante claro, eu tenho um problema quando eu vou ratear custo fixo. Por quê? Porque, por exemplo, se eu pego uma indústria têxtil, né? Se eu estou fabricando, vamos continuar no mesmo exemplo, se eu estou fabricando calças, certo? E eu vou pegar R$ 1.000 que eu pago de aluguel e dividir por 100 calças que eu fabriquei, significa dizer que eu vou gerar aí de custo R$ 10 por cada calça. Então, eu estou rateando o meu custo fixo para os meus produtos, tá? O problema vai ser quando eu for gerar o resultado, né? Quando eu for gerar o resultado, se eu não vendo as 100 calças, o que vai acontecer? Se eu vendo 50 calças, eu vou, dos R$ 1.000 que eu tenho de aluguel, que eu vou pagar, né? No final do mês eu não vou pagar, né, regime de caixa, né? O pagamento de aluguel eu tenho que desembolsar, né? Mas na minha demonstração de resultado, eu vou estar trabalhando com a questão do regime de competência. Então, significa dizer que eu vou registrar lá a venda de 50 calças. E, consequentemente, se eu tenho um custo fixo rateado, eu vou estar evidenciando na minha demonstração de resultado um custo embutido nas 50 calças de R$ 500. Por quê? Porque é um custo que eu rateei. Os outros R$ 500 vão estar o quê? Vão estar nas 50 calças que estão no estoque, né? Então, se a gente for avaliar a demonstração, o resultado que eu vou ter da minha demonstração de resultado vai ser diferente do meu resultado financeiro. Então, eu vou precisar ter um ajuste nessa demonstração de resultado. Para quê? Para que essa demonstração de resultado financeira e contábil, ela venha a ser uma demonstração de resultado gerencial, onde eu possa estar tomando decisão. Então, há uma complexidade no momento em que se há rateio de custo fixo, exatamente por quê? Porque qual é o custo do meu produto? Qual é o custo da minha calça? É o custo que eu gastei efetivamente para fabricá-la? Ou é o custo que eu tive tanto para fabricá-la quanto os custos que são fixos, né? Aí a gente traz o questionamento se o custo fixo é custo de produto ou serviço ou se é custo da empresa, né? E aí a gente observa, eu pago aluguel por quê? Porque eu tenho calça, porque eu fabrico calça, porque eu presto uma consultoria contábil ou porque eu tenho uma empresa? Aí fica esse questionamento. A minha máquina deprecia, por exemplo, porque eu estou produzindo alguma coisa ou porque eu comprei essa máquina e ela, mesmo sem funcionar, ela vai depreciar. Então, essa análise, ela precisa ser feita com muita propriedade. Por quê? Porque isso impacta diretamente o meu processo de tomada de decisão. Porque eu posso o quê? Estar aí aumentando ou reduzindo diante de uma seleção diferente, né? Ou de uma seleção equivocada de classificação, eu posso estar aumentando ou reduzindo o custo de determinado produto. Porque aqui nós estamos dando exemplo de custo de um produto só. Mas na prática, o que eu tenho? Dentro de uma indústria têxtil, eu tenho o quê? Eu tenho vários produtos que eu fabrico. Eu tenho calça, eu tenho bermuda, eu tenho short, eu tenho calção, eu tenho camisa, eu tenho camiseta, né? Só para citar alguns. No meu escritório de consultoria, eu não tenho uma empresa só, né? Então, eu tenho 10, 20, eu presto consultoria para 20, 30 empresas, eu tenho 40, 50 clientes. Então, consequentemente, eu preciso saber o quê? Quanto me custa cada cliente? Então, eu vou precisar medir, já que na prestação de serviço, o meu maior custo é a mão de obra, né? É o tempo gasto ali para análise, para execução dos serviços, para elaboração de relatórios, para as análises de balanço. Então, eu vou precisar, em média, calcular qual é o tempo que se gasta
né, ou que cada colaborador meu, ou que cada contador parceiro meu gasta para estar fazendo uma análise, para estar se dedicando à contabilidade de cada empresa. E aí vai variar muito do quê? Do tamanho da empresa, do faturamento, de quantidade de empregados, né? Então, a gente tem sempre tem essas variáveis. Então, fica para reflexão exatamente isso. Custo fixo é custo de produto, é custo de serviço ou é custo da empresa? Se ele é considerado, se eu considerar isso como custo da empresa, porque na realidade existe esse custo porque eu tenho uma empresa e não porque eu produzo alguma coisa, será que o produto precisa pagar por esse custo? Ou é a receita do produto que precisa cobrir esse custo fixo para me gerar o resultado que eu quero? E aí a gente precisa fazer a análise caso a caso, né? Porque aqui, pessoal, e aí quando a gente faz essa análise caso a caso, a gente chega em outros conceitos que é o de margem de contribuição, né? É a margem de contribuição gerada pelo produto ou pelo serviço. E quando eu estou falando de margem de contribuição, eu estou falando o quê? De receita de vendas menos os custos variáveis de fabricação e as despesas variáveis de comercialização. Então, isso me gera uma margem. E através dessa margem, eu posso elaborar ou eu posso calcular os pontos de equilíbrio, né? E aí, pontos de equilíbrio, a gente pode analisar sobre 3 óticas, né? A gente pode analisar sobre a ótica contábil, né? O ponto de equilíbrio é exatamente quando a empresa ela não está tendo nem lucro e nem prejuízo, então, como o próprio nome diz, ela está numa situação equilibrada. Então, do ponto de vista contábil, eu estou numa situação equilibrada quando todos os meus custos e despesas estão pagos, certo? Eu posso fazer uma análise sobre o ponto de equilíbrio financeiro, e quando eu estou falando do ponto de equilíbrio financeiro, eu estou me referindo exatamente à questão do quanto eu preciso faturar ou vender algum determinado produto para que eu pague os meus compromissos financeiros no curto prazo. Então, eu preciso tirar desses custos e despesas, por exemplo, aqueles gastos que não são desembolsáveis. Exemplo clássico que nós temos é a depreciação, né? Você não paga pela depreciação. E a depreciação na demonstração de resultado, ela está lá reduzindo o seu lucro para que você possa recuperar no futuro o ativo que você comprou no passado e que está depreciando. E um ponto de equilíbrio super importante, que é o ponto de equilíbrio econômico, né? Onde eu preciso, dentro desse ponto de equilíbrio econômico, fazer a análise e considerar exatamente o retorno do meu capital investido. Se eu abro a empresa, qual é a condição mínima que eu preciso para que essa minha empresa seja viável? Que o meu capital investido seja remunerado, né? Então, quando eu estou tratando de ponto de equilíbrio econômico, eu estou tratando de pagar todos os custos e despesas fixas e mais o custo de oportunidade do meu capital, né? Porque senão não valeria a pena eu estar investindo dinheiro nessa empresa, né? Se o meu capital não está recebendo o mínimo de investimento ou de remuneração que o mercado poderia me pagar, por exemplo, a minha empresa ela não é uma boa opção de negócio, certo? Então aqui a gente traz para análise que muitos empresários confundem a questão da lucratividade e a questão da rentabilidade. Então, a lucratividade é o ganho em relação às vendas. É um mercado altamente competitivo e que serve para financiar o meu capital de giro e a minha expansão. E ela basicamente é decorrente do volume vendido, certo? Então, é exatamente o que eu ganho em relação às vendas que eu estou fazendo. Quando eu falo em rentabilidade, é ganho em relação ao capital investido. Então, aqui eu já estou trazendo para a nossa conversa o custo de oportunidade do capital. Aí eu vou fazer uma análise da viabilidade econômica do empreendimento, né? Para que eu possa recuperar o meu investimento num determinado prazo. Então, o que eu falei se eu não estou tendo um ganho em relação ao capital investido, consequentemente, essa minha empresa, ela pode não ser uma boa opção de investimento. E então, o que a gente pode dizer com isso, pessoal? Que
pode ter uma empresa lucrativa, mas pode ter uma empresa não rentável. E isso a gente consegue encontrar muito, né, fazendo essas análises gerenciais, né, principalmente as análises do ponto de equilíbrio. Então, eu posso ter uma empresa que seja lucrativa, mas que não seja rentável. A empresa está dando um resultado positivo, ela está conseguindo pagar suas obrigações aí no curto prazo, mas existem opções melhores de investimento do que a minha empresa, porque ela não está remunerando, o lucro que ela está dando não é o suficiente para remunerar o capital investido nela. E aí, esse capital investido nela, essas análises, como a gente falou, é uma análise mais macro, né? Não existe um padrão, mas é uma análise média de mercado. Então, a gente precisa ficar muito atento para esses dois conceitos, né? E a gente precisa ficar principalmente atento, por quê? Porque nós temos condições de prever o futuro, de projetar o futuro com análises gerenciais e subsidiar melhor o nosso cliente, subsidiar melhor o empresário dentro desse processo de tomada de decisão. E é isso que a gente precisa fazer quando a gente faz essas análises do ponto de vista gerencial. Que é exatamente para quê? Para que o empresário consiga ver o profissional da contabilidade, muitas vezes, não como aquela pessoa que simplesmente é um executor fiscal, é uma pessoa que vai levar obrigações para ele pagar, mas que ele passe a ver o empresário, que ele passe a ver o profissional contábil como aquela pessoa essencial para o seu desenvolvimento do negócio, essencial para a sua gestão e essencial para o processo de tomada de decisão. Então, isso é importante que a gente possa trabalhar, né? E aí, finalizando aqui o nosso momento, eu trago aí essa frase que eu acho muito interessante, que você não pode mudar o vento, mas você pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer, né? Porque, na realidade, pessoal, velejar não é sobre vento, velejar é sobre o velejador, né? Então, você não controla o vento, mas você controla as velas. Então, se você controla as velas, você pode até navegar contra o vento, mas você vai chegar ao destino onde você quiser. Então, você precisa pegar a sua tripulação, você precisa pegar o seu pessoal com uma boa dose de educação continuada, com uma boa dose de qualificação, e com certeza você tem condições de ajustar a vela para que você chegue exatamente onde você quer, no momento em que você quer, ok? Então, eu espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, né? Nós estamos aí nas redes sociais com Elias Cadar, né? E eu desejo para vocês aí todo sucesso e que fiquem com Deus e que tenham uma vida coroada aí de êxito e sucesso pessoal e profissional. Um grande abraço.